isto é uma colheita de filmes, é um film harvest. E que colheita é esta? Como é que a gente os escolhe? É o que as pessoas perguntam. O processo de seleção é um processo que acompanha o tempo da vindima. A gente começa a escolha dos filmes logo a seguir à vindima e termina-o, para nós, porque tem que ser de uma forma quase oficial, no Festival de Cannes, que é o último grande momento de seleção, e estamos a vindimar filmes ao longo de todo esse tempo. Passamos um mês de setembro em que é muito rico em festivais e que podemos acompanhar os desenvolvimentos de Veneza, de San Sebastián, de Toronto, do Rio de Janeiro, coisas que vão acontecendo, e depois ao longo do ano vamos vindimando esses filmes para em Cannes tomar uma decisão e poder apresentá-los na vindima das uvas, na vindima do Douro, a vindima dos filmes. Isto é um lado, é o processo de escolha. Depois, que escolha? Nós fomos afinando o nosso processo de escolha para filmes que tivessem a ver com o Douro. E então eu até posso contar uma pequena anedota, uma pequena história do surgimento, digamos, desta filosofia para o Harvest, que nos foi dada pelo Angeli em Cannes aqui há 2 anos, antes da edição do primeiro Harvest. E ele dizia, não conhecendo a região, que isto poderia ser relacionado com o vinho, uma seleção de filmes de romance, não românticos no sentido estrito do termo, mas de romance no sentido lato. E foi um bom auxílio, uma boa ideia, mas o Angeli nunca esteve aqui. Nós fomos crescendo para uma visão pessoal e do território, apoderamos-nos de uma visão do grande escritor que foi Miguel Torga e decidimos que isto era a colheita das pessoas e dos lugares. Essa seleção é feita por mim, obviamente em consonância com o Manel Vaz, com o presidente do festival e com a direção, digamos, do Turismo do Douro, a quem nós temos que prestar as contas, não no sentido financeiro, mas no sentido estratégico do Harvest, e dizer que tipo de filmes queremos para esta região, ou seja, como é que a queremos promover. E depois eu faço esse processo de seleção acompanhando os festivais em San Sebastián, Sundance, Berlim e Cannes. Digamos, são 4 momentos essenciais. O processo da minha chegada aqui ao Douro, eu também sou do Norte, a minha família divide-se entre Braga e o Porto, e o Douro, digamos, era sempre uma referência, é sempre uma referência para as pessoas do Norte. Eu digo do Norte em geral, tanto os minhotos como os transmontanos, porque o Douro marca a fronteira com o resto, não é? Até costumamos brincar um pouco com isso, mas de facto, isso é verdade, nós sentimos essa fronteira, se calhar temos uma ligação profunda galaico-douriense que nos leva da Galiza ao Douro, não é? Historicamente, quer dizer, isso é incontornável, por isso eu tenho uma ligação muito forte com a região. O ano passado, conhecendo o presidente do festival, o Manuel Vaz, e trazendo o Fados, que foi um filme que ele adorou e pensou que, de facto, também tinha a ver com a filosofia do Douro. E depois uma consonância de opiniões, de ideias tão forte, que levou a que começássemos a pensar juntos o Harvest do ano seguinte. E daí foi um passo até dos fados passarmos a um fado do Douro, quase. Isto é um sítio único. Como eu dizia antes, eu creio que era muito complicado nós termos tanta magia e juntamos tanto espírito dos espíritos num só lugar, como temos no Douro. Não só os espíritos da terra, lá são os espíritos das gentes e dos lugares, mas os espíritos do vinho, não é? O espírito que o vinho provoca em nós, a libertação que o vinho provoca em nós. E tudo isso junto é realmente único. Eu adoro o meu país, acho que tem regiões absolutamente fantásticas, mas de facto o Douro tem condicionantes favoráveis, únicas, para nós atrairmos a 7ª arte, a arte do vinho. Então, creio que o casamento é perfeito. Dificilmente, e conhecendo bem o meu país, nós encontraríamos um berço, pegando nas tuas palavras, um berço melhor para unirmos estas duas formas de arte. Há 2 plataformas que são proporcionadas pelo Harvest. Uma é a atração e outra não é o oposto da repulsão, mas é transportar para fora. E isto é feito num binómio contínuo, dinâmico. As pessoas que vêm levam o Douro para fora, porque gostam, adoram, maravilham-se,
e levam para fora, e o oposto, pessoas daqui que levam para fora e voltam a trazer experiências para o Douro. Por isso há este processo dinâmico. Nós temos, com exemplos práticos, não é? As palavras são bonitas, mas com os exemplos percebemos melhor. O Milos Forman e Andy McDowell, o ano passado, são exemplo disso. Eles vinham para participar num evento, das centenas de eventos em que participam, em questão, vinham para estar 2 ou 3 dias, era o que estava acordado, com o parco tempo que eles têm, e ficaram toda a semana, queriam ficar mais, participaram na Vindima, levantando também outra ponta do véu, temos o Milos Forman com vontade de fazer um filme no Douro. Isso é uma coisa que podemos dizer, ainda não podemos dizer o que e como, mas será uma surpresa muito gratificante para o Douro. Por isso, eu acho que nós conseguimos surpreender porque temos este argumento e levamos para fora. E quando se fazem aqui filmes e pudermos levar o cinema, utilizando o cinema, levar esta paisagem para fora, cumprimos os 2 objetivos: trazer gente de fora, cumprindo essa missão turística do Douro, e levar a paisagem do Douro para fora através do cinema. Por isso eu acho que o cinema é o nosso vai e vem espacial. Não há outra ferramenta, e foi isto que nós convencemos as pessoas do Douro, o turismo do Douro, todas as pessoas envolvidas no processo do Harvest estão convencidas neste momento, porque era algo de que nós também estávamos convencidos, de que esta é a melhor ferramenta para trazer e para levar. Nós, fazendo jus à grandeza da região, quando pensamos alto. E se nós começarmos a apontar numa folha de papel os grandes nomes vivos da história do cinema e os começarmos a numerar por ordem de importância, eventualmente a Sophia Loren está sempre no topo dessas preferências. Por isso sonhamos alto imediatamente. E ao sonhar alto, cumprimos um desejo de todos, não é? A Sophia Loren é um mito do cinema mundial. O Douro também estava com uma vontade enorme de a receber e foi possível. Por isso eu acho que relativamente à Sophia Loren, quaisquer palavras são poucas ou são muitas para explicar a vinda dela, é óbvia, não é? O Carlos Saura reparte-se a escolha por 2 motivos. Um dos filmes da nossa escolha vintage é o Io Don Giovanni, que foi estreado em Toronto ano passado, ou seja, a seguir ao nosso Harvest, por isso faz parte da nossa escolha. Tentamos tê-lo com o Fados, não foi possível, porque ele estava exatamente a preparar a ida para Toronto, para o Festival de Toronto. Foi possível este ano e temos a grande estreia do Io Don Giovanni em Portugal. E depois, cumprindo a função do Fados dele e do Fado com o Douro, não é? Esta união que nós fazemos, Carlos do Carmo, Douro, 2 patrimónios, por isso o Carlos Saura cumpre 2 funções. O terceiro convidado especial, o Gustavo Santaolalla, entra dentro da filosofia que nós temos aqui de homenagear pessoas e lugares, dentro desta filosofia cinematográfica. O país convidado é a Argentina. Nós tentamos sempre ter, e penso que isso é uma filosofia a seguir, países convidados que produzam vinho, para podermos ter sempre este binómio, para podermos sempre trazer pessoas que compreendam a cultura do vinho, não é? Se nós trouxermos pessoas que compreendem menos a cultura do vinho, vai ser menos aliciante trazê-las, ou vai ser mais difícil, claro, depois chegam cá e ficam convencidas, mas tentamos essa relação. O El Secreto de Sussurros, um filme do Campanella, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro este ano, por isso uma escolha óbvia. E dos lugares trazemos uma pessoa, e também nos pareceu óbvio trazer o argentino mais galardoado da história do cinema argentino. Por acaso vive há 35 anos em Los Angeles, mas é um argentino inveterado. Venceu o Oscar com o Brokeback Mountain, venceu o Oscar de banda sonora original com o Babel, esteve nomeado para outros Oscars, ganhou BAFTAs, ganhou Globos de Ouro, ou seja, para não falar da parte musical, do trabalho musical dele, que já venceu mais de uma vintena de Grammys. Por isso estamos a falar de alguém que tem uma profunda relação com o cinema, é argentino e com um detalhe absolutamente fantástico: é produtor de vinho em Mendoza. É profundamente gratificante e nós, por vezes, nem podemos dizer o quão gratificante é, porque senão as pessoas acabam por nem valorizar o trabalho, porque isto é um prazer autêntico.
as pessoas conseguem perceber. Eu não vou estar aqui a vender uma dificuldade que não existe, não é? Porque nós trabalhamos com tanto afinco, mas com tanto prazer, e se eu disser as dificuldades inerentes que é um processo, isso faz parte dos processos, isso não é difícil. O prazer é tão grande que isso não existe, é a nossa competência. Nós somos competentes para fazer isto. Provamos, temos provado, por isso eu nunca falarei das dificuldades torneadas, digamos, da passagem desse Cabo das Tormentas, que é trazer para o Douro uma região de difícil acesso. Pelo contrário, hoje em dia isso não existe. Viajar para o Douro, de barco, de helicóptero, de carro, é rápido e é fácil. E temos que desmistificar isso. Trabalhar no cinema é um prazer, é trabalhar na arte, é trabalhar com uma arte, e se calhar a arte maior de todas, que congrega todas as artes. Por isso, o prazer com que nós o fazemos, infelizmente não temos o Douro Film Harvest todas as semanas, mas o ideal era que o Harvest se prolongasse, ou seja, a colheita se prolongasse durante todo o ano, para podermos realmente viver o Douro desta forma todos os dias.